Bem-vindo ao canal A Bíblia Falada. Mergulhe na Palavra de Deus de um jeito novo. Curta, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum capítulo. Sua jornada começa agora. Mateus, capítulo 26. E aconteceu que quando Jesus terminou todas essas palavras, disse aos seus discípulos: Vocês sabem que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás e conspiraram para prender Jesus com astúcia e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro cheio de um perfume muito precioso e o derramou sobre a sua cabeça, enquanto ele estava à mesa. Ao verem isso, os discípulos ficaram indignados e disseram: Para que esse desperdício? Esse perfume poderia ter sido vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Mas Jesus, percebendo isso, disse-lhes: Por que vocês incomodam essa mulher? Ela fez uma boa obra para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim nem sempre terão. Ao derramar esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade lhes digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será contado o que ela fez, para a memória dela. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi até os principais sacerdotes e disse: O que vocês me darão, e eu o entregarei a vocês. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então ele buscava uma oportunidade para entregá-lo. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: Onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu: Vão à cidade, a um certo homem, e digam-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Celebrarei a Páscoa em tua casa com meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes havia ordenado e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, ele se sentou à mesa com os 12. Enquanto comiam, disse: Em verdade lhes digo que um de vocês me trairá. E eles, profundamente entristecidos, começaram cada um a perguntar: Senhor, sou eu? Ele respondeu: Aquele que põe a mão comigo no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai conforme está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor seria para esse homem não ter nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: Mestre, sou eu? Jesus lhe respondeu: Você mesmo disse. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, bendisse-o, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: Tomem, comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o deu a eles, dizendo: Bebam todos dele, pois isto é o meu sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E eu lhes digo que não beberei mais deste fruto da videira, até aquele dia em que o beba novo com vocês no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: Todos vocês se escandalizarão por minha causa nesta noite, pois está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro, porém, respondeu: Ainda que todos se escandalizem por tua causa, eu nunca me escandalizarei. Jesus lhe disse: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro respondeu: Ainda que eu tenha de morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: Sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. E levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, e começou a entristecer-se e a angustiar-se profundamente. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste, até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo.
E indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, dizendo: Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando aos discípulos, encontrou-os dormindo e disse a Pedro: Então vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Vigiem e orem para que não entrem em tentação. O espírito, na verdade, está disposto, mas a carne é fraca. Afastou-se outra vez, pela 2ª vez, e orou dizendo: Meu Pai, se não é possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. E voltando, encontrou-os novamente dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou aos discípulos e disse-lhes: Vocês ainda dormem e descansam? Eis que chegou a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se, vamos, eis que se aproxima aquele que me trai. E enquanto ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e com ele uma grande multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes havia dado um sinal, dizendo: Aquele a quem eu beijar é ele, prendam-no. E imediatamente se aproximou de Jesus e disse: Salve, mestre, e o beijou. Jesus lhe disse: Amigo, para que você veio? Então se aproximaram, lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. E um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: Guarde a sua espada no lugar, pois todos os que tomam a espada pela espada morrerão. Você pensa que eu não poderia agora pedir a meu Pai e ele me enviaria mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as Escrituras que dizem que assim deve acontecer? Naquele momento Jesus disse à multidão: Vocês vieram com espadas e porretes para me prender como se eu fosse um ladrão? Todos os dias eu me assentava com vocês no templo, ensinando, e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Os que prenderam Jesus o levaram até Caifás, o sumo sacerdote, onde estavam reunidos os escribas e os anciãos. Pedro seguiu-o de longe até o pátio do sumo sacerdote, entrou e ficou sentado com os guardas para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos do povo se buscavam falso testemunho contra Jesus para condená-lo à morte, mas não encontravam, apesar de se apresentarem muitas falsas testemunhas. Por fim vieram 2 e disseram: Este disse: Posso destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote se levantou e disse a Jesus: Você não responde nada? Que é isso que testemunham contra você? Mas Jesus permaneceu em silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus lhe respondeu: Você mesmo disse. Mas eu lhes digo que daqui em diante verão o Filho do Homem sentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Ele blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que agora vocês ouviram a blasfêmia. O que acham? Eles responderam: É réu de morte. Então cuspiram em seu rosto e o esbofetearam, e outros lhe davam tapas, dizendo: Profetiza-nos, Cristo, quem foi que te bateu? Pedro estava sentado do lado de fora, no pátio, e uma serva aproximou-se dele, dizendo: Você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei do que você está falando. E saindo para a entrada, outra o viu e disse aos que estavam ali: Este também estava com Jesus de Nazaré. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali se aproximaram de Pedro e disseram: Certamente você também é um deles, pois o seu modo de falar o denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem.
e imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Gostou? Então curta, inscreva-se e não perca o próximo capítulo. Assista agora ao nosso vídeo recomendado e continue explorando a Palavra de Deus.